Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, hoje vou conversar com o Danilo Gentili mais uma vez aí. Obrigado, cara, por vir aí. Eu que agradeço, velho. Obrigado. Bom, só que dessa vez foi um pouco diferente, na verdade, né? Assim, eu tentei ter essa DR fora do ar, tu falou, não, vamos ter essa DR ao vivo, pô. Vamos conversar, porque eu achei que, na verdade, eu nunca mais ia vir aqui, né? Não mais tão rápido. Eu juro. Nós saímos aqui, o Diguinho desceu branco lá e falou... Você sabe que você nunca mais vai voltar lá, né? Aí, então, depois o Diguinho voltou. Obrigado. E olha lá fazendo merda, ó. Caralho. Caramba. Ô, a Juliana não faz isso não, hein? A Juliana entrega na moral sem derrubar. Você derramou tudo pra fora, esse negócio branco. Acho que você estava muito apressado. O Funari não dura duas músicas. Você estava um pouco ansioso. Caralho. E aí, o Diguinho me falou assim, porra, a gente saiu de lá e o Danilo tava assim, velho, pô, eu acho que agora já era, cara, velho, pô, me queimei, velho, pô, velho. Eu acho que eu nunca mais ia voltar aqui, velho. Mas já voltei com esse drink, você não... É só um drink mesmo, né? Não tem nenhuma vingança aqui não, né? Eu achei que eu nunca mais ia voltar, velho, juro. Então, e aí tu me mandou uma mensagem... O pessoal não viu o que aconteceu nos bastidores, mas foi pesado, bicho. Não viram mesmo, não né? Cara, viram. chegou gente com faca aqui, né? Chegou gente com faca. Chegou gente com um pedaço de pau me batendo pela escada até eu entrar no meu carro, na rua. Tá? E eu achei que eu nunca mais ia voltar, velho. Você é um homem corajoso, cara. A princípio, eu achei que eu não ia chegar no meu carro. Depois que eu cheguei, eu pensei, agora eu acho que eu nunca mais volto. Que momento. Mas obrigado por me receber, tá? Então, você vai ouvir minha voz, porque é eu que vou ler, então é menos legal, tá bom? É isso. Porra, tu tá falando aí que me paga pra vir aqui, o caralho. Pô, eu vou botar o áudio que tu me mandou aqui, seu arrombado. Nem precisa. Eu falei isso aí porque antes de começar, nós tava conversando. Pô, os caras ficam pedindo pra ir no programa pra pagar. Eu falei, eu também recebo isso aí. Os caras acham que vai comprar uma entrevista comigo. Aí eu sacaneei o Igor, porque na real, assim, não foi com dinheiro que eu comprei, foi com outras coisas. É mentira, pessoal. Eu pedi pra vir aqui dessa vez, tá bom? Essa é a verdade. E sabe o que tu me falou? Tu me falou assim, cara, quero falar sério. E eu fiquei, caralho, que interessante isso daí. E assim, esse teu falar sério assim... Você já mandou o papinho aí que se a gente entrasse naquele assunto ali, tu ia chamar teu advogado. Que porra é essa, cara? Porque eu... tenho medo, né, do que vai acontecer aqui, de perguntas. Vou chamar meu advogado, tá aí, ele pode entrar. Ele pode entrar, Jean? Ô Mariana, pode deixar o advogado do cara entrar hoje? As duas últimas vezes que eu disse isso, eles entraram. Elas e eles entraram, né? Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar meu advogado aí, então, por favor. Pode entrar. Passa por aqui. Pode passar por aqui. Pronto, todo mundo esperando. Dessa vez... Agora é a hora que ele sobe na mesa e tira o terno. Vai. Prometo que eu não vou fazer. Esse aqui realmente é um dos meus advogados. Ele é o meu advogado no civil, Maurício Bunazar. Eu tenho um advogado no criminal, que é o Rogério Cury. Esse aqui é o do civil. A maior parte das tretas é no civil, né? Tu trabalha pra cacete, hein, Mauricião? Trabalho, cara. Eu tinha cabelo há uns anos. Ele trabalha mais que o joelho do Edmota. Fica bem sobrecarregado mesmo. Bastante coisa. Lado, eles já entenderam. Tá bom, então deve ser sério. Porque das outras vezes que ele fez, ele mandou botar as cadeiras do meu lado. Entendeu? Tanto que com o Diguinho, eu fui pro outro lado. Ainda me deram um lapela, pra eu ficar com lapela do outro lado. Entendeu? Porque mas o Diguinho se divertiu muito. Tu assistiu essa porra? Eu assisti. Não, e pior é que eu vou dizer uma coisa pra você. Ele falou das advogadas e tal, e eu recebi um monte de mensagem de gente dizendo assim... Olha, pô, professor Bunazar, tal, eu vi que as advogadas do Danilo foram lá, eu queria saber se eu
posso trabalhar no teu escritório, gostaria de fazer estágio. Acreditaram que aquelas moças trabalhavam no meu escritório, quer dizer, a coisa... Mas elas são criminais, ele é do civil. Entendi. Aquelas ali, assim, o que elas têm a ver com o advogado é que elas trabalham na vara. Pode ser, mas... Desculpa, essa foi meio infame, né? Não foi não, velho. Não foi não, Igor. Não foi não, velho. Você é um cara bom, velho. Sabe fazer comentário espirituoso, irmão. Tá bom, então. E, cara, assim... a gente tem visto no Brasil, assim, umas coisas que são, na minha opinião, bem... alarmante, pra dizer o mínimo, tá? Assim, se não acende um alerta... E eu sei que não acende um alerta vermelho na maioria... Quer dizer, não sei se é na maioria, mas em muitas pessoas, que é, por exemplo, o caso do Léo, que tá... Porra... Bom, vamos lá. Ele não pode ficar fora de São Paulo por mais de 10 dias. Eu não sei se ainda tá nessa. Esse é o pedido, né? Então, E aí ele vai ficar impedido também de postar conteúdo e tudo mais. Bom, pra mim é bem claro que assim, o que tá rolando ali é... Ô, Léo, cala a boca aqui. E eu te pedi pra calar a boca. Tu não calou a boca, então agora eu vou mandar você calar a boca. E, porra, mandar pessoas calar a boca não é algo que se faz num país democrático. Exato. Exatamente. Né? Assim, se você é o Estado, você não manda ninguém calar a boca, né? Ainda mais no caso que não é, assim, o Léo tá num show fazendo piadas, né? O vídeo que mandaram o Léo tirar do ar, ele está num palco de stand-up fazendo piadas de stand-up para pessoas que pagaram para ver o stand-up em um canal de um comediante que só entra quem quer ver aquelas piadas. Então, assim, todo o contexto deixa extremamente claro que trata-se de uma encenação. Trata-se de uma coisa num teatro, trata-se de uma ficção, trata-se de uma obra artística. Então, temos uma censura de obra artística, é isso que se trata. Tem um detalhe aí que eu preciso apontar pra vocês aqui. A coisa é bem mais séria do que parece e bem mais complexa do que isso. Por quê? Deixa eu tentar explicar da maneira mais clara possível. Tem uma lei chamada Lei do Racismo. Tá? Eu trouxe até um papelzinho pra colar aqui os números. É a Lei 7.716 de 89. O que aconteceu? Essa lei foi alterada por uma lei de agora... Opa, tá melhor aí? Tá. Obrigado. Que é a Lei 14.532 de 2023. O que aconteceu? Essa lei, que é a Lei do Racismo, ela tem coisas importantíssimas. É uma lei fundamental, ponto. Né? A gente não pode admitir que haja racismo, que é uma das coisas mais abomináveis que existe. Racismo, homofobia, transfobia, óbvio que isso não pode acontecer. Mas o que essa lei fez? Ela incluiu, essa lei de 2023, na lei do racismo, a chamada injúria racial, tá certo? Então, se você ofender alguém em razão da cor, etnia, raça, procedência nacional, religião, você tem uma pena... Religião tá no Código Penal, tá? Você tem uma pena alta, né, de 2 a 5 anos. Mas o que essa lei fez, cara? Essa lei fez algo que, na minha opinião, é muito grave. Ela incluiu um artigo que é o 20A. E o que esse artigo 20A diz? Ele diz o seguinte, que se você cometer qualquer crime da lei do racismo, com intuito recreativo, de diversão ou descontração, a pena é aumentada em 1/3 até a metade. Então, deixa eu agora tirar o juridiquês de lado e vou explicar qual é o ponto. Primeira coisa que tem que ficar clara. Ninguém em sã consciência vai ser contra a lei de racismo. Ninguém, né? Transfobia, etc. Isso tudo tem que ser abominado. Mas qual que é o ponto? Imaginemos que eu seja um baita de um fascista monstruoso e eu abro um canal no YouTube e faça apologia a crimes raciais. Dizendo, olha, não contrate pessoas de tal etnia, etc. Eu tenho uma pena menor do que se eu estiver fazendo uma piada. Eu vou explicar de novo. Tá? Interessante, né? Não é interessante. Isso pra mim é absolutamente chocante. Se eu falo sério, eu recebo uma pena menor do que se eu faço uma piada. E tá na lei isso. Então, qual que é o problema do Léo Lins aqui? Só pra deixar claro, não sou advogado do Léo Lins, nem sou criminalista, tá bem? Meu negócio é a área civil. Tô colocando isso aqui porque é uma questão que me preocupa.
Qual que é o ponto, cara, que é mais grave? O Léo Lins não está respondendo a um processo civil. Está respondendo a um processo criminal. Então, a medida... O Ministério Público está sendo atacado, do tipo, um absurdo que o Ministério Público está fazendo. O Ministério Público está cumprindo a lei. Ele está sendo acusado da prática de um crime grave, que é o crime de racismo. Então, essa medida de não poder sair de São Paulo, não é que é uma censura civil, do tipo, não, você não vai poder sair, você vai ver só. É tipo assim, você pode estar querendo sair de São Paulo para fugir da aplicação da pena. Então é uma coisa muito séria. E é inafiançável também. Crime inafiançável. É crime de racismo. É um crime imprescritível. É um crime que a Constituição Federal colocou como um dos mais graves que existem. Então, é só para que vocês entendam o absurdo disso aqui, né? A gente vai chegar no momento que o advogado vai ter que usar a seguinte defesa. O seu cliente está sendo processado porque ele fez um show de piada, um show aqui, e fez algumas piadas. Aí você vai ter que dizer, não. Ele não fez piada, ele falou sério. Porque ele vai pegar menos tempo de cadeia do que se ele tá fazendo piada. Então, quer dizer, se isso não for absurdo, eu não sei o que é. Tá, e aí tem gente que tem um argumento inteligente até. Eu converso com vários amigos meus juristas. É importante ouvir os argumentos contrários para até claro. Pra você pensar nas falhas dos teus argumentos. Isso. E aí tem a turma do direito... Nos bastidores, a maioria esmagadora mete o pau nisso. Mas em público não costuma falar muito porque pega mal, etc. e tudo mais. Tem um amigo meu que é promotor de justiça, é um cara muito bacana, e ele diz o seguinte: o objetivo da lei foi justamente impedir essa disseminação de uma cultura do racismo recreativo. Ou seja, acabar com essa ideia de que o racismo pode ser algo de brincadeira. Então o objetivo da lei é punir mais gravemente isso. Eu entendo o raciocínio, é um raciocínio que tem base, mas, primeiro, que isso não deixa de ser desproporcional você punir quem está brincando mais severamente do que quem está falando sério. Segundo, quem fez essa lei não entende nada, minimamente, de sociedade e de arte e de humor. Eu falava pro Danilo outro dia, as pessoas não fazem piada com assuntos que não existem para que eles passem a existir. O problema está posto, o elefante está na sala e as pessoas fazem piada. Então, uma lei dessa, eu arrisco dizer, ela vai ter um efeito contrário. Os comediantes que estão no topo, Danilo, Léo... Essa turma que já tá, o Malmeira, essa turma que tá no auge aí, não vai ficar se arriscando a fazer esse tipo de piada. Mas não vai, porque vai pra cadeia. Agora, a molecada mais nova... Olha lá, hein? Eu espero que não, né? Às vezes... Você acha que você vai trabalhar mais, hein, Maurício? Essa molecada mais nova vai... Não, né? É o criminal que vai trabalhar. É o criminal, o meu amigo Cury. A molecada mais nova vai fazer piada, entendeu? Vai fazer mais piada ainda pra desafiar isso aqui. O problema não é fazer uma lei para acabar o racismo. A gente tem que acabar o racismo para que as pessoas parem de fazer piada. Entendeu? É de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas. Mas temos a lei. Então, o problema não é fazer uma lei para acabar o racismo. A gente tem que acabar o racismo para que as pessoas parem de fazer piada. Entendeu? É de uma estupidez galopante imaginar que uma lei vai evitar que as coisas sejam ditas. Mas temos a lei, então sim, tem saída, não. Sim. E, porra, esse lance aí, assim, por exemplo, eu ia comentar que, porra, o que tá acontecendo num show de stand-up é uma manifestação artística. Então, o cara tá... É como se fosse você ir assistir uma peça de teatro. Só que é um cara fazendo stand-up e a vibe talvez seja parecida. E talvez seja parecida também com a de um filme e ninguém censura o filme. Mas aí é o Danilo que tá aqui, né? O filme do Danilo foi censurado. Exato, também. Foi censurado também. E assim, é interessante esse lance. Que assim, a turma que tava batendo no teu filme era outra turma. Então agora o que eu quero dizer assim... Uma galera, uns bolsonaristas estavam cancelando teu filme. Sim.
E agora a gente tem a galera lulista cancelando uma outra parada. Então, assim, tá todo mundo indo pro caminho de calar a boca sem se ligar. Exato. Eu acho. Tá todo mundo caminhando pra calar quem é independente. Essa é a verdade. Uma das coisas que mais tá acontecendo é bolsonarista aparecer e falar, faz o L. Não votou no Lula, aguenta a ditadura do Lula. Aí você fala, do que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei, tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí porque quase fui preso no governo Bolsonaro, que eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, é que o meu filme foi o caso emblemático. Mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a lei do fundão partidário, né? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, ô Igor, as pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Votando para pegar o imposto que nós suamos para trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho para votar. Ali tava o Eduardo votando do lado da Maria do Rosário. Tava todo mundo ali, tava dos dois lados votando para... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda, isso aí só vai parar a hora que alguém entrar lá e estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu? O cara bolsonarista foi pedir minha prisão. Porque tu falou de estapear. Eu falei isso. Todo mundo só lembra do filme. Mas ali, eles foram subir, sabe? Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que aconteceu? O STF, que interessante. É. Aí subiram para o Aras. O Aras pediu, primeiro, a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu minha prisão domiciliar, que eu não saí de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quantas vezes tu foi a Brasília? Eu ia muito pelo CQC, né? Tá. Mas, por exemplo, fui lá no passado pra fazer show, por exemplo. Mas ele proibiu que eu fosse pra Brasília, subiu. O STF negou. O STF falou, isso aqui é um exagero, mano. O cara tava no Twitter lá fazendo... Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem, o Aras? Agora, quando a gente tá falando de censura, vem esses caras faz o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso mulher que tava lá, que fez um outdoor que era comedor de pequi. Eles foram atrás para ver quem fez o outdoor e prender. Por mais que eu odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, você vê que não é um problema de bolsonarismo e petismo, é os dois lutando para que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então, assim, na hora quando o cara tá na máquina, quando o cara tá... Você lembra, antes eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. Nos 4 anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tuitada, por causa de filme. Aí os caras não tem o que falar contra mim, vão pegar um filme de 4 anos atrás. É engraçado esse meu filme, ô Igor, que a primeira vez do filme, os petistas estavam denunciando o meu filme. Depois entrou o Bolsonaro, eles foram num filme de 4 anos atrás e eles me denunciaram. Estavam pedindo minha prisão. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi atrás de mim para ver se dava ali uma prisãozinha, uma pressãozinha. Então assim, como assim faz o L? É os dois, velho. E as pessoas não estão vendo essa porra. Não estão. Porque assim, à medida quando começa a censurar, meu irmão, você precisa entender, você que tá assistindo precisa entender que o pêndulo ele se move. Então assim, agora a gente tá com o Lula é o PT, é a esquerda, que tá no poder, daqui a pouco é a direita que tá no poder. Então, quem tá sendo censurado hoje, quem não tá sendo censurado hoje, corre o risco de ser censurado amanhã com os precedentes que foram abertos hoje. Você sabe quais são todos os passos que estão dando? É para que exista uma elite política. Não interessa se é de esquerda ou de direita. Ou cidadão comum independente que se dane. A impressão que eu tenho é que quando vai... o Bolsonaro... A briga do Bolsonaro, dos bolsonaristas, não é pela liberdade. É para que eles comandem a máquina que determina quem pode ou não pode falar. Tem uma máquina em curso. A briga é pra ver quem comanda a máquina, e não pra que essa máquina seja implodida. Ditadura do Lula.
Aí você fala, do que você tá falando, meu amigo? Porque eu tô com o meu advogado aqui do meu lado que acompanhou todas as censuras, cerceamentos de liberdade e autoritarismo que eu passei, tanto no governo da Dilma, do Lula, como do Bolsonaro. O Maurício sabe uma madrugada que eu saí correndo aí porque quase fui preso no governo Bolsonaro, que eles subiram a ordem de prisão para mim. Então, é que o meu filme foi o caso emblemático. Mas isso vem antes. Uma vez, quando tava todo mundo lá junto, lá, o Eduardo Bolsonaro, junto com o PT, votando a lei do fundão partidário, lembra? Cara, o Brasil quebrado na pandemia, as pessoas sem emprego, ô Igor, as pessoas sem dinheiro. Sabe o que esses caras estavam fazendo? Votando para pegar o imposto que nós suamos para trabalhar para que vá para o fundão eleitoral, para que o partido político dê dinheiro para o Bolsonaro, o Eduardo, o PT, o Lula. Ali ficou todo mundo bem juntinho para votar. Ali tava o Eduardo votando do lado da Maria do Rosário. Tava todo mundo ali, tava dos dois lados votando para... Aí eu fui no Twitter, fiquei puto, xinguei. Falei, puta merda, isso aí só vai parar a hora que alguém entrar lá e estapear esses deputados. Fiz uma figura de linguagem. Aí sabe o que aconteceu? O cara bolsonarista foi pedir minha prisão. Porque tu falou de estapear. Eu falei isso. Todo mundo só lembra do filme. Mas ali, eles foram subir, sabe? Eles foram pedir para o STF me prender. Sabe o que aconteceu? O STF, que interessante. É. Aí subiram para o Aras. O Aras pediu, primeiro, a minha prisão domiciliar. Lembra disso? Pediu minha prisão domiciliar, que eu não saí de Santo André. Pediu que eu fosse proibido de me aproximar de Brasília. Aí o STF negou. Quantas vezes tu foi a Brasília? Eu ia muito pelo CQC, né? Tá. Mas, por exemplo, fui lá no passado pra fazer show, por exemplo. Mas ele proibiu que eu fosse pra Brasília, subiu. O STF negou. O STF falou, isso aqui é um exagero, mano. O cara tava no Twitter lá fazendo... Aí o Aras pegou e pediu, então, para que minhas redes sociais fossem banidas. Quem que colocou o Aras lá? É indicação de quem o Aras? E agora, quando a gente tá falando de censura, esses caras fazem o L fingindo. Pô, o governo Bolsonaro meteu preso mulher que tava lá, que fez um outdoor que era comedor de pequi. Eles foram atrás para ver quem fez o outdoor e prender. Por mais que eu odeie o Felipe Neto, que seja um mala do caramba, foram lá encher o saco do Felipe Neto pelas opiniões dele. Então, você vê que não é um problema de bolsonarismo e petismo, é os dois lutando para que não tenha voz independente. Essa lei aí que passou teve participação de bolsonarista votando a favor dela. Então, assim, na hora quando o cara tá na máquina, quando o cara tá... Você lembra, antes eu vim aqui a primeira vez no Flow e eu explanei um monte de censura petista que eu passei. Nos 4 anos de Bolsonaro, eu passei a mesma coisa. Por causa de tuitada, por causa de filme. Aí os caras não tem o que falar contra mim, vão pegar um filme de 4 anos atrás. É engraçado esse meu filme, ô Igor, que a primeira vez do filme, os petistas estavam denunciando o meu filme. Depois entrou o Bolsonaro, eles foram num filme de 4 anos atrás e eles me denunciaram. Estavam pedindo minha prisão. O ministro da Justiça do Bolsonaro foi atrás de mim para ver se dava ali uma prisãozinha, uma pressãozinha. Então, assim... É simplesmente isso. O problema não é... O que as pessoas querem, na verdade, e você falou tudo, é uma estupidez, porque eles criam um precedente que vai engoli-los na sequência. Futuro, é calar qualquer voz de oposição. Você quer ver? Você colocou um ponto, Igor, que é fundamental. O stand-up, ele é uma manifestação artística. Então a questão aqui ela vai além, ela não é liberdade de expressão pura e simples. A Constituição garante, no artigo 5º, inciso 9º, ou seja, é um direito fundamental, a liberdade artística. Tá lá. Né? O artigo 220 fala assim, independentemente de qualquer censura ou licença. A única coisa que o governo pode fazer, está escrito na Constituição, é indicar a classificação etária. Mas não proibir. Então, quando um cara de stand-up está fazendo um show, ele obviamente está amparado por essa imunidade constitucional que é a liberdade artística. Então, e agora tem que falar do outro lado também, né? Pô, você vê uma turma defendendo o Léo Lins, não, isso é um absurdo. E você fala, nós de direita defendemos o Léo Lins, só que é engraçado, né? Quando você olha
pra trás, você vê, por exemplo, aquela exposição do Queer Museum Aham. e aquela exposição que teve aquele cara pelado, né? Obviamente que, na minha opinião também, eu acho que uma opinião com algum bom senso, não devia ter criança ali. Na minha opinião. Agora, os caras não queriam simplesmente que não tivesse criança. Muita gente queria que aquilo fosse fechado de uma vez. Que a exposição do Queer Museum fosse fechada de uma vez. Que conversa é essa? Ou há liberdade, ou não há liberdade. Eu não posso falar em liberdade artística, liberdade cultural, defender a liberdade e querer proibir, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos. Eu gosto O sempre... trenzinho de dedo no cu, né? Cara, Não, zoar somos cristãos, eu sou cristão, embora não pareça, embora às vezes eu traga alguns advogados aqui, mas esse advogado que eu trouxe é cristão. Tá. Mesmo sendo cristão, não é? Ué, Eu falo isso e costumo dizer isso para meus alunos, inclusive. Eu falo, eu sou católico, cara. Eu não assisto o especial eu não vou assistir esse especial do Porta dos Fundos, porque de fato aquilo me ofende. Agora eu pergunto para você, me ofende? Tá, é problema de quem? Problema seu. Problema meu, cara. Eu não assisto e acabou. Não é porque eu acho aquilo uma porcaria, que eu acho aquilo ofensivo, que eu vou proibir os caras de fazerem ou entrar com uma ação judicial. Pelo contrário. Eu os defenderia até o último momento. Vocês são livres para fazer essa bobagem aí que quiserem. Agora, será que é muito difícil entender que o fato de eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de proibir aquela coisa? mas sabe o que eu percebo? Todos os passos dados é sempre para que exista uma elite política. É isso, cara. Porque quem que tem imunidade para falar o que quiser? É só político. Não existe a imunidade da piada, não é? O comediante tem imunidade para, quando estiver num palco, fazer a piada que quiser. A única classe de pessoas que tem imunidade de falar são os políticos. Só eles. Então a gente caminha para um lugar, e esse pessoal que diz que é contra a opressão, não, tem que zoar os opressores, não os oprimidos, que eles dividem o mundo assim. Cara, você quer maior opressor que o político, cara? São os caras onde eles determinam as leis do que pode falar. Verdade. E você não pode. Essa é a elite da opressão aqui no nosso país. Mas aí, geralmente, quem tem discursinho puxa saco é de político mesmo. É muito... O cara vai e diz que você tem que... Eu já vi comediante mandar eu calar a boca porque eu estava zoando um político. Que é o político que ele gosta. Então é complicado. De uma vez. Que conversa é essa? Ou há liberdade, ou não há liberdade. Eu não posso falar em liberdade artística, liberdade cultural, defender a liberdade e querer proibir, por exemplo, o especial do Porta dos Fundos. Eu gosto O sempre... trenzinho de dedo no cu, né? Cara, Não, somos cristãos, eu sou cristão, embora não pareça, embora às vezes eu traga alguns advogados aqui, mas esse advogado que eu trouxe é cristão. Tá. Mesmo sendo cristão, não é? Ué, Eu falo isso e costumo dizer isso para meus alunos, inclusive. Eu falo, eu sou católico, cara. Eu não assisto o especial eu não vou assistir esse especial do Porta dos Fundos, porque de fato aquilo me ofende. Agora eu pergunto para você, me ofende? Tá, é problema de quem? Problema seu. Problema meu, cara. Eu não assisto e acabou. Não é porque eu acho aquilo uma porcaria, que eu acho aquilo ofensivo, que eu vou proibir os caras de fazerem ou entrar com uma ação judicial. Pelo contrário. Eu os defenderia até o último momento. Vocês são livres para fazer essa bobagem aí que quiserem. Agora, será que é muito difícil entender que o fato de eu não gostar de alguma coisa não me dá o direito de proibir aquela coisa? Por meio da força do Ô, Estado, Igor, atrás das grades. Mas é simples a questão, cara. Eu falo isso direto em texto, defesa. Piada não é lícita ou... Não era, agora é, tá? Piada não é lícita ou ilícita. Piada é engraçada ou sem graça. Se o show não funcionasse, ele passava fome. Não vende, acabou, ninguém vai. Ele para por necessidade, acabou. Então, o problema todo é quem julga piada é público, meu amigo. Não deve ser tribunal. E aí é um detalhe que eu quero falar, porque tem comediante assistindo, tem gente aí assistindo. Antigamente eu dizia, as pessoas são livres para fazerem piada. Elas estão imunizadas pela Constituição para fazerem piadas. Pode dar problema, a gente briga e tal. Hoje em dia não dá mais. Por quê? A lei está vigorando. A lei está vigorando. Então é o seguinte, tem duas chances dessa lei cair. O Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional, que eu acho difícil, ou uma nova lei derrubar essa parte aqui.
Enquanto isso não acontecer, fez piada com essas questões, vai pra cadeia. E com uma pena que pode chegar a 7 anos de cadeia, de reclusão. E lembrando, sem fiança, né? Sem fiança, não é brincadeira isso aqui. Então não adianta, não, mas é minha liberdade de expressão. Tá, você vai preso. O Antônio não está te assistindo. Isso já é o que vive, já é redundante. Cara, e falar em sociedade, achar que a sociedade é um bloco, um monolítico, é uma baita de uma hipocrisia. A raiva das pessoas é muito clara. O Léo tem público. O que deixa puto é isso. As pessoas estavam rindo. Tinha gente rindo, Muita isso que gente tá, rindo. é isso que tá incomodando. Se ele fosse um Zé Ruela qualquer que ninguém prestasse atenção, não chamava, não era processado. Entendeu? Então não dá pra imaginar. O que é problemático são essas pessoas que querem impor, resolver a sociedade de cima pra baixo numa canetada. E onde para isso, né? Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente, pela fisionomia do Lula parecia ser recente. Sim. Não sei, aqui, eu tô colocando as ressalvas aqui, porque, né? Não sei se pode ser que seja deepfake e tal, mas o que eu vi foi o Lula falando: cara, tá muito chato o mundo. Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu ria. Agora não pode mais fazer piada de nada. Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de época de campanha, onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença. E no caso do Lula, fez, porque a eleição foi muito afinada. Cara, muito. Na época de eleição, eles falam tudo. Mas é engraçado que o Lula pode falar isso sem ser xenófobo. Assim, eu vi esse vídeo porque um cara que foi procurar mesmo ver qual era, encontrou e me mostrou. Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado Não, também. mas é que ele né? falou pra ver se ganha uns votinhos de quem... o Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum. Eu também acho. Eu duvido não que ele se importa Eu com duvido piada. que ele se importe com essas Eu duvido que ele questões. esteja numa mesa tomando uma, Até porque- alguém faça uma piada e fala, não, esse tema, por favor. Ele é o primeiro que dá risada. Até porque, quem não lembra dele fazendo aquela piada de Pelotas, que tem viado lá em Pelotas? Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas, não vão dar o cartaz, né? Quando o Lula fala, pode. Essa é a grande diferença. Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso. Eles não permitem que o Léo Lins fale. Não permitem que eu fale. Eu já disse... Cara, tem uma frase uma vez que eu disse numa entrevista com a Laxco, a Madeleine, e todo mundo hoje repete a frase, acho que nem sabe que é minha, mas durante uma entrevista dela eu falei, politicamente incorreto não é sobre o que não se pode falar, é sobre quem não pode falar. É disso que se trata. O Lula pode, tá? O Lula pode. Essa foi a ideia. Foi Posso mal. ler aqui, mano? Desculpa a Fica à burrice. vontade, cara. Se ele tem uma jogada Ou melhor, burro. você é só apresentador, lê aí a pergunta Tá bom. dos caras aí. Maurício, você disse há pouco que a lei está vigorando e que humoristas podem ser presos. O Léo Lins precisa de uma validação para fazer piadas que tratem de minorias. Dá para comparar com a época da ditadura em que os artistas, de esquerda inclusive, tinham que sentar em frente a uma bancada de censores para poderem validar o conteúdo? Cara, a pergunta é boa. E eu vou dizer mais. Eu acho pior do que na época da ditadura, se é que você quer saber. Porque Uma- lá era escancaradaço, Não, né? pra- Todo mundo sabia. Não. Havia uma banca que você podia convencer. Né? Então, Verdade. aqui não, aqui eu tenho uma lei que não me dá margem. Então é uma lei. Não existe uma banca para Entendeu? argumentar. Não havia uma salvo o erro da minha parte, acho que de fato não tinha. Uma lei que proibisse certos assuntos. Então eram assuntos que podiam colocar em xeque ou desestabilizar o governo militar. E como toda censura, é uma nojeira. Em xeque ou desestabilizar o governo militar. E como toda censura, é uma nojeira. Né? Essa lei, ela não pode ser considerada uma lei de censura. Não é, sendo técnico aqui. Né? Ela é uma lei que tem uma intenção boazinha, que é acabar com o racismo por meio de uma educação da sociedade na paulada. Entendeu? Ela não é
não caracteriza censura, mas é uma lei, na minha opinião, inconstitucional. Veja, minha opinião. Né? O que eu digo não quer dizer nada. Não deu certo com os caras tentando proibir maconha, por exemplo, né? Não deu certo. Proibir o que, você diz? Proibir maconha... as pessoas não podem fumar maconha. Continuam usando. Cara, olha só. Continua usando, você falou o negócio da comprando. maconha, né? Você falou o negócio da maconha. Então, só concluindo aqui. Na minha opinião, ela é inconstitucional porque viola o inciso 9 lá que fala da liberdade artística. Aham. É a minha opinião. Opinião de um monte de jurista que não vai dizer, tá? Mas provavelmente não é a opinião da maioria do STF, não vai ser reconhecida inconstitucional. Então a lei tá aí, fiquem sabendo que vocês estão correndo risco. Ponto. Questão 2, a marcha da maconha, cara. Eu sempre digo isso, né? Eu sou católico. E de verdade, né? Eu vou à missa e tal. Não é aqueles que, eu sou católico. Fiz judô, sabe? O católico não praticante. Entendi. Cara, eu sou Tem contra... tatuagem, tu? Tenho. Ih, vai pro inferno. Tenho, mas eu fiz quando eu tinha 14 anos. Então a Jesus minha já conversão é perdoou. tardia. Tá bom, tá A bom, conversão tá bom, é tardia. Agora, não, mas católico não liga pra tatuagem. Católico não liga. Acho que não tem nenhuma... Eu tô te zoando, Tem um cara. padre ou outro. Tu tá levando a sério, Não, pô? não. Só pra saber Tu tá usando uma medalha só de uma preciso medalha milagrosa de Nossa Senhora? Não, eu tô usando o Agnus Dei e a medalha de São Bento. Tá usando a de São Bento. Depois eu São mostro. Bento, então você tá protegido, porque São Bento é Protegidíssimo. pica. Isso aí. Agora, veja só, né, cara? Eu sou contra... Eu sou profundamente contra o aborto. E eu não vou mentir que é por razões fundamentalmente da minha fé. E a lei proíbe o aborto. Né? Aí o que eu sempre tento dizer? Discurso de ódio e tal. Olha como é fácil, como você disse, manipular essa questão. Amanhã ou depois a gente tem um governo de direita, um governo que consiga se enraizar no poder adequadamente, não é? Que coopte forças políticas importantes e que consiga pautar o discurso ideológico. Vamos pensar assim, um governo de direita competente, entre aspas, né? Cara, Habilidoso. qual que você acha que vai ser a facilidade para transformar o discurso pró-aborto em discurso de ódio? Num minuto eles transformam num minuto. isso. Meio que... Se não é, quase é. Você entendeu? Você falou assim, olha, quer discurso mais odioso... Tô aqui fazendo o papel de advogado do diabo, Tá. né? Querem matar nenéns. Olha aqui, tem que todo mundo ir preso. Isso é um discurso de ódio contra a minoria mais frágil do... E eu concordo que precisam de total proteção. E vou dizer, as pessoas hoje defendem o aborto porque elas exercem a liberdade de expressão. A marcha da maconha... Tentaram proibir a marcha da maconha. O que é? Não, isso é apologia ao crime. Não, é um bando de maconheiro que tava falando, vamos legalizar isso, eu quero fumar maconha. É isso, pô. O que é a marcha do aborto? Um monte de feminista e um monte de feministo que falam, nós queremos legalizar o aborto. Pô, desculpa, eu acho isso horrível. Mas tem todo o direito de marchar à vontade para dizer o absurdo que quiser. E de discutir e de levantar argumentos, sem porque dúvida você nenhuma. é a favor... Por exemplo, eu também sou contra o aborto. Eu Mas sou contra o aborto pessoalmente, mas eu não sou a favor do Estado me proibir de fazer quase nada. Não, é o que eu acho, no meu caso, assim, eu acho que eu sou a favor do aborto nos termos que a lei já é. Em caso da mulher trazer risco de gravidez e da mulher ser estuprada. Isso a lei já... Mas a questão enfim, não é ser favorável ou contrário, é a pessoa ter o direito de dizer eu sou favorável e quero que mude a lei. E argumentar. Eu sou contra, mas você nunca pode tirar o direito da pessoa que é a favor a argumentar. Ela tem um argumento. Ela sabe, ela não pode discutir o assunto, ela não pode falar sobre o assunto. Não, ela tem que ser livre pra falar o que quiser, mesmo que eu for contra, cara. Isso é democracia, certo? Agora, por causa da nossa afinidade em liberdade de expressão. Isso vai convergendo e a hora que a gente vê, eu não quero isso não, bicho. Eu quero contar piada. Ontem nós tava no Camargo, ontem o Maurício foi visitar o meu Comedy Club lá. Aliás, visitem, My Fucking Comedy Club, Alameda Santos 1518. Nunca me convidou, filha da puta. Cara, Não, mas eu não quero que você vá. Mas o Maurício... Não, mas vai lá, velho. Eu queria que ele fosse também. O Batista? Batista. Vai no meu Comedy Club, irmão. Onde é que é? Você tem vibe de comediante stand-up. Não é o primeiro que fala isso pra ele, não. Se você quiser, de verdade, eu vou te receber no meu Comedy Club, vai na minha casa, nós vamos escrever um texto, 5 minutinhos.
Você vai subir no palco, vai fazer. Você vai se dar muito bem. O que tu vai fazer hoje de noite, Batista? Me fala quando você quiser. Você vai ser um puta comediante foda. Semana que vem. Pode. Passa meu contato Tá pra bom, ele. tá bom, Mas eu tô tá falando bom. sério. Eu também vou Você passar vai se contato. dar muito bem. Mas enfim, ontem nós tava... Chegou com um porrete ou com Ela trouxe um facão. Ela trouxe uma faca. Não, uma faca não, velho. Ela trouxe um facão, velho. Ela trouxe uma peixeira, irmão. Ela trouxe um facão mesmo. E aí, essa menina, ela trouxe um buquê de flores pra Mariana e uma cartinha meio pedindo desculpa, tá ligado? Coisa fofa, velho. Dizendo que era uma brincadeira, não sei o que, e deixou aqui. Aí o Danilo desceu, quer dizer, o Danilo tava indo embora, não sei o que, e uma moça que tava aqui falou assim, ali, Mari, que ela trouxe pra você. A Mariana nem tinha visto. Ela ali, Mari, que a moça trouxe pra você. A Mariana chegou, pegou, ela trouxe pra mim esse buquê de flores. E essa carta, ela pegou, não quero nem ler a carta. Ela trouxe pra mim esse buquê de flores, desceu correndo e acabou com o buquê de flores na cabeça do Danilo. Um pedaço de pau. Ela fincou a faca na mesa. Lembra? Aí o Diguinho ficou aqui em cima com você. Quem quer saltar? Tá mais E o Diguinho falou que você ficou falando assim pra ele, que treta boa. Não, calma aí. Olha essa treta. Ele Ele falava consegue isso. Ele vai reproduzir falar o que pro você Diguinho. fez nesse dia? assim, eu tava Vem cá. Chega Vem aqui, cá. aparece na câmera ali, ó. Isso ninguém viu, foi com a isso câmera ninguém viu, desligada. Tipo, aconteceu tudo, eu tava tipo assim, eu amo meu trabalho. Todo mundo tava tipo, eu tava mais feliz aqui. Não, Eu amo meu trabalho, pulando, a cara. atenção era, quem vai ser esfaqueado? Eu ou as doutoras? E você, eu amo meu trabalho. Desse jeito. Mano, vamos fazer stand-up? Você é bom, velho. Eu sou bom? Você é bom, você tem carisma, você tem um tipo bom. Se você entender direitinho, assim, a lógica da estrutura da piada do stand-up, você vai arrebentar, velho. É o Tô Danilo falando que tá sério. falando, tá? Vai na minha. Você tem carisma, você é bom e você é divertido. Se você entender a estrutura, você vai arrebentar, velho. Você deve ter coisa pra caralho do seu país, da sua vida pra falar. Coisa das pra coisas que você caralho. passam aqui. Vamos marcar de tomar um café? Café? Não. Sim, eu gosto de vinho. Vamos tomar um vinho. Vamos marcar uma madrugada de dar banho em mendigo, eu vou te explicar tudo. Você quer me dar, Danilo, que é isso? Não, quero te dar não, velho. Sai daí. Olha lá, viu como ele é bom, velho? Tem que fazer stand-up, mano. Tem que fazer stand-up esse cara, velho. Toma café 0 hora, com um amigo. Ele quer te dar. Não, é sério. Você vai arrebentar no stand-up, bicho. De verdade. Vai na minha. Então, ó, ele já falou que quer que tu vá lá no programa dele também. Já pensou que foda? Estourou, Você Batista. apresentando o Oscar, tomando um tapa na cara de algum ator. Seria foda, velho. Não, mas você é bom. Você é carismático. Vai na minha. Então, O que vai definir, dentro dessa subjetividade, quem deve ser punido ou não. e Danilão, assim, o Maurício falou sobre os comediantes se unirem, o caralho. Tu sentiu... Os artistas, cara, em geral. Os artistas, assim. Tu sentiu aí da galera que tu convive aí, da comédia e tal, uma união em relação a isso, assim, ó, Bastante. de dizer, cara, tá errado isso que tá acontecendo com o Léo Lins. Todo mundo que era esperado ficar contra a censura ficou. E todo mundo que era esperado ficar contra o comediante em prol de uma agendinha ideológica ficou. Então, No meio da nada de comédia. novo. Nada de novo. Nada de novo com o Léo Lins, já aconteceu comigo, já aconteceu com outros. É sempre essa divisão. E existem pessoas ideologicamente opostas a vocês que defenderam vocês? certeza. Ontem mesmo. Ontem no camarim do meu Comedy Club, tava lá, comediante de esquerda e de direita. O comediante falou assim, ó. Falou assim, eu sou de esquerda. Eu faço L. Falou mesmo. Falou, eu fiz o L. Não, ele falou que votou no Ciro. Ah, ele foi? Mas depois falou que votou no... No segundo, turno, quem votou claro. no Ciro votou no Lula. segundo. É. Amigo nosso, amigo. Não vou falar que é o Nil Agra. Tudo bem, tá bom. Mas diz, cara, isso é um puta no absurdo. Entendeu? Então... Você entende que o problema não é ser de direita ou ser de esquerda, Isso é uma cara. puta burrice. Isso é uma Esse- idiotice O completa. problema é como é que pode um comediante que vive de fazer piada e que a gente conhece o passado, o presente, a gente conhece o que fala em particular, né? Vir num momento que o Léo tá tomando pedrada, que eu tô tomando pedrada, ficar do lado da censura.
taxar o cara de racista. Sabe que o cara não é, cara. Convive com o cara, bicho. Puxava o saco do cara até uns meses atrás. Cara, então, mas isso aí eu vivia no passado, pô. Você sabe disso. Isso é viveu. foda, cara. Você quase se arrebentou também. Não, a gente só não acabou porque a gente soube dançar, cara. Porque sabe senão... que o cara não é isso, mas você identifica que não é só a ideologia? Você identifica que a ideologia é o abrigo do covarde invejoso? É uma tentativa de controle de narrativa. É disso que a gente tá falando aqui desde o começo. Mas alguns indivíduos você percebe que é inveja, porque, por exemplo, seu podcast é muito foda. Então, se essa é a brecha que eu arrumei pra derrubar o Flow, então é porque ele é nazista e acabou. Se essa é a brecha que eu encontrei pra derrubar o Danilo, ele é fascista mesmo e acabou. Porque, no fim das contas, tem certos indivíduos que tudo se resume à inveja. Aí eles usam a agenda ideológica pra vir vomitar alguma virtude na sua inveja. Tem o lance da sinalização de virtude, porque isso dá dinheiro. E dá dinheiro e é mais fácil, né? Do que realmente ser virtuoso, né? Porra, você falou tudo. É muito verdade. mais fácil eu vir aqui te linchar do que ir na rua e dar banho no mendigo. É muito mais com fácil. certeza. Eu não gasto dinheiro. Você não precisa dar banho no mendigo, cara. Ah, depende, né, velho? Às vezes o mendigo tá aqui, ó, uma mão no volante, outra no carinho. como é que você resiste, meu irmão? Eu sou uma pessoa boa. Eu dou Como é que banho você no resiste? mendigo. Como você resiste? Fala pra mim, velho. Caridade Como é que você horrível, resiste? cara. Cancela, Danilo. Que caridade horrível. O que você faz de caridade? Eu saio à noite e banho os mendigos. Você não sabe como a rola deles são sujas, mano. Isso você não sabe, velho. Você devia se inteirar mais no assunto. Desculpe, doutor. Uma sopa. Desculpe, doutor. Dá sopa. Desculpe, doutor. Roupa, cobertor. Desculpe, doutor. Desculpe. Desculpe, meritíssimo. Desculpe. Data vênia. Data vênia. Drink. 8º drink. Deixa o carro aqui. Se liga. Não sente inveja não, cara, do meu topete? Sinto, cara. Opa! Eu vi um negócio aí de implante, uma propaganda de implante aí. Aham. Quero falar dele agora, Acho que como eu cheguei aqui, eu acho que talvez eu tenha direito a receber um desconto, pelo menos. Eu posso ser um case de sucesso? Oscar, já que você tocou no assunto, o Oscar te fez um elogio. Agradeço e diga ao Igor que adorei o cabelo dele. Aí. De mim, ele não elogiou nada? Não, o Oscar não elogiou o seu topete. Mas podia elogiar, gravar alguma coisa. Não elogiou nada, puta merda. Então, mas assim, você que tá assistindo aí como o Oscar e curtiu o meu topete aí, cara, quem fez foi o Stanley. O Stanley's Hair, que é a maior rede de clínicas da América Latina, cara, nesse segmento aí. E eles estão fazendo uma parada que o Stanley falou pra mim lá em 2019, eu acho, ou 20, que ele queria democratizar o acesso a esse tipo de cirurgia no Brasil. E, cara, o que ele tá fazendo é realmente muito foda, essa é a palavra. Porque o que acontece? A primeira vez que eu fui fazer uma consulta pra colocar cabelo, me cobraram mais que o dobro do que o Stanley cobra pra fazer hoje em 2023. Ele ainda parcela um monte de vezes, tá ligado? E de vez em quando ainda tem umas promoções aí sinistras, como acabou agora há pouco tempo o Ultimato, que quem ouviu o que eu falei nos últimos programas que eu falei do Stanley, pôde se dar bem e tal. Então, inclusive, é bom ficar esperto lá no Instagram deles, que deve estar aqui na descrição. Porque, cara, o transplante capilar, hoje em dia não é mais tão... Não tem mais esse lance desse tabu, né? Teve uma época aí que o cara era sacaneado por fazer implante. Hoje tem aqui um advogado de respeito falando que tá com inveja do meu topete, cara, que é transplantado, pô. Você sabe que minha mulher, ela fala que é pra eu fazer. Ela fala, faz. Eu tenho medo de ficar com... E o seu ficou bom. Eu não enxergo... não vou ser hipócrita. Tá. Eu não enxergo bem. Então eu não sei se... Porque qual que é meu medo? Eu vou falar real. Peraí, doutor. Ficou bom. Eu vou falar por real. favor. Eu tenho medo de ficar com o cabelo de boneca. Baixaria entre meus advogados e o Igor hoje. Deixa eu ver. Passe a mão no meu cabelo, Passa doutor. a mão na cabeça aí. Não vai sair na minha mão, eu vou desmaiar aqui de novo. Não vai. É bom. Ficou bonito. Caramba, e não ficou com cabelo de boneca. Não, ficou com bom. cabelo de boneca, porque é bem feito, cara. Não ficou... Mas tem aquele corte Não atrás? tem nada aqui, ó. Não tem corte? Não, ficou bom. Porque eu fui Você num achou cara... que ia ficar igual do Diogo Portugal? Não, o Diogo ficou bom também, vai. Eu fui no... Pô, aí tu tá puxando Mas, o saco mas do é que o Diogo foi pra Turquia? Foi que o Diogo foi? Eu não Ficou vou pra bom Turquia. mesmo, ficou bom. Ficou bom. Eu não vou pra Turquia.
Nem precisa. Hoje com... Agora, qual que é o... Deixa eu te falar uma Vai. coisa do Stanley, que é sério isso aqui. Ah. A careca é uma questão séria. Ah. Eu tenho meu lugar de fala aqui. Vai. Olha aí. Eu fui num médico uma vez e ele falou assim, não, a gente faz um corte aqui. Eu falei, tá, e como é que é? Não, você vai ficar um tempo sem mexer o pescoço. Eu falei, porra, já é esquisito. E o outro que eu vi, que fez com o cara, ficou com cabelo de boneca. Mas você era careca mesmo? Tipo eu, assim? Aquela, Jean. Cara, nossa senhora, bicho. Que isso, bicho. É. Caramba, velho. Mas ele fez, Outra pessoa hoje. mas ele fez Se eu plástica? te ver na rua assim, eu te dou um banho. Nossa, bicho. Caramba. É. E você fazia sucesso já? Cara, já tinha o Flow. Isso daí, essa foto acho que é de 2020, pô. É. Se não for 2000, acho que se não for 19 é 20. Mas por foi aí. meio na pandemia que você fez. É. E aí, cara, esse lance de não pode mexer o pescoço, eu fiz faz a cirurgia, vai pra casa tranquilão. O único cuidado que você tem que tomar, pelo menos assim, o cuidado que eu tomei foi não tem que os primeiros dias você tem que dormir com um certo cuidado, porque senão a tua cara incha. Tanto que a primeira vez eu tomei todos os cuidados e não inchou, ficou normal, mas na segunda vez Você eu fiquei, desencanou. foda-se, não vai dar nada não. Cheguei aqui igual o slot dos Goonies. Mas você fez quantas sessões? Cara, eu fiz a primeira vez, ficou fodão. Só que o que acontece? Como eu não sou exatamente um cara cuidadoso, a bundinha de macaco foi caindo. Porque eu fiz aqui, porque tava ruim aqui, né? Tá. Só que, pô, o cabelo que tá ali, ele continua caindo. Se você tem cabelo aí ainda, esse cabelo aí pode ser que ele continue caindo, a menos que você trate. E eles fazem todo esse acompanhamento pra fortalecer o cabelo que já tá aí. Mas eu não tomei esse cuidado, então a bundinha de macaco foi falhando. Aí eu fiz um outro pra cobrir aqui e aproveitei pra dar uma adensada também. Mas, cara, o resultado é foda. Você sente melhor? Sim, assim, e tem a galera pergunta se dói, não sei o quê. Cara, no dia seguinte eu tava apresentando o Flow. Eu tava igual uma múmia, cabeça enrolada, mas eu no dia seguinte tava apresentando o Flow, pô. Essa última vez que eu fiz, eu fui a Brasília conversar com o Henri Cristo e eu tava com uma cabeça cheia de casquinha aqui assim ainda. Não muda nada na rotina, pelo menos não na minha, não mudou nada. Você foi lá? Conversar com o Henri Cristo. Lá na cara. chácara dele? Aham. Eu fui lá. Tu já foi lá? Já. Então é por tua causa que tem todo aquele sistema de segurança lá. Provavelmente. Quando eu fui lá não tinha isso. Aí, cara, e dá pra você fazer, dá pra você entrar em contato com eles lá. Eles vão cuidar de... Isso é uma grande vantagem que tem em relação à Turquia, por exemplo. Porque você fazendo aqui no Brasil, você tá tem... no Brasil. Você não vai pra tem o Turquia, você não pós-operatório. consegue reclamar, né? Exatamente. E, pô, tem o pós-operatório. Depois que tu voltou, já era. Vai lá pra Turquia fazer Cara, pós-operatório. eu conheço um cara que fez na Turquia, ficou um lixo, velho. Existe também. Ficou um e lixo, lá, cara. E assim, falando... Porque assim, pra mim é fácil falar do Stanley, porque eu realmente gosto do resultado e tal. Mas, pô, na Turquia é uma linha de produção. Então sai todo mundo com a mesma linha, sai todo mundo Entendi. igual. Aqui, ele fez pra mim, eu falei, cara, quando eu ficar cabeludo, eu vou deixar crescer e fazer um rabo de cavalo igual do Steven Seagal. Ah, topzera, velho. Aí ele falou, Steven Seagal? Esse eu Aí quero. ele fez o hairline do Steven Seagal aqui, ó. Ah, velho. Vamos... Cara, toca aqui. Quando esse rabo de cavalo tiver, eu vou vir aqui e nós vamos sair na porrada. Demorou. Igual o Steven Seagal. Demorou. Fechou? Demorou. Eu vou vir com a roupa do Clint Eastwood, Tá. que eu tenho, tá? Eu vou vir com aquele kimoninho que ele tá usando E agora. nós vamos sair na porrada. Demorou. Tá bom? Demorou. Mas pode anotar. Ó, o umbigo do Igor. Mandou aqui. Danilo, você foi ao congresso do MBL e prometeu que se candidataria à presidência. Com isso, muitas tietes do MBL ficaram fazendo pré-campanha pra você. Do nada, você desistiu e nunca mais citou o movimento. O que mudou? Não, primeiro- Descobriu que o MBL só queria te usar de cabo eleitoral? Não, primeiro, eu disse que vou sair pra presidente e confirmei isso aqui. Disse quando? Não. Depois do filme, você falou. Depois, primeiro tem um filme pra fazer, tá? Segundo, qual foi a outra pergunta? Ah, se tu tá cagando pro MBL, basicamente. Não tô. Aliás, porra, tem que ser grato, assim, com quem... É honra quem te honra. Eu acredito nisso, sabe? Eu vou falar a verdade aqui, cara. Você nunca veio puxando o saco de político nenhum, mas eu acho o Kim um dos melhores caras atuando. Inclusive porque eu sou comediante. E pra falar a verdade, surgiu uma treta dessa aí. O único cara que eu vi que vai lá, se importa, tenta fazer um mecanismo que
tira esse artigo da lei ou que cria um mecanismo pra defender o comediante foi o Kim, que é do MBL. Eu vou aqui xingar? Não. Até o momento, cara, até o dia de hoje, porque político é até hoje. Aham. Né? Até hoje. Eu fiz uma aposta com ele. Eu tava assim, cara, um dia você vai jogar aqui com um carro caro pra caralho, cheio de puta. Até o momento... Aí chegou o Danilo. Não, mas o Kim, até o momento, você não vê nem com carro caro, nem com puta. Porque o moleque você não vê com mulher. Você deve chegar em casa, ver anime e bater punheta. E Aí ele jogar fala, Dota. eu sou o deputado que menos gasta. Claro, não come puta. Só fica aí na sua casa aí sozinho. Mas assim, até o momento, eu acho que Eu o uso Kim... esse dinheiro aí pra comer gente, tá ok? Até o momento, eu acho que o Kim é o melhor cara que a gente tem lá. O único cara que veio, se importou e foi fazer foi o Kim. Eu do gosto do Kim MBL, também, cara. Olha, eu gosto dele, do sim. Kim pessoalmente. Como político, eu tenho como premissa da minha vida em fazer força pra não gostar de político. Aí você tá comigo. Mas você sabe que eu acho, tá a gente comigo. tem que ser utilitarista. Você tá tem comigo. que avaliar medida. Então não é assim, pô, eu gosto do Kim, então tudo que o Kim fizer eu vou validar. É isso aí. Não, eu gosto dos atos que o Kim faz. Se Até o fizer momento. merda, xinga o cara e acabou. Por isso, entendeu? assim, até porque eu acho que. Você sabe que eu conheço o Kim antes de MBL, né? A minha história. O Kim. Não sabia. Aconteceu uma. Como que eu conheci o Kim e tal? Nem existia MBL. Teve uma época da minha vida que eu era. Lá atrás, todos os comediantes estavam zoando. Todo mundo. Você vai ver print meu no Twitter, eu e o Gregório disputando quem zoava mais a Dilma. Aí chegou um momento que a agendinha chegou no stand-up comedy. E aí, esses comediantes passaram a dizer que era machismo zoar a Dilma. E eu, durante um tempo, junto com outros comediantes, claro, não sou o único, cara. Tem muitos outros aí que se manteve a independência e justiça seja feita. Rafinha, Oscar, Maurício Meirelles. Teve grandes nomes, Léo Lins, Murilo, grandes nomes que manteram a independência. Que manteram zoando tudo. Eu fui um desses nomes. E durante um tempo, acho que como por causa do talk show, meu trabalho foi dando certo, eu cresci bastante. Eu comecei a virar o cabeça de alvo e tomar tiro pra todo lado, toda hora. Teu programa é boicotadaço? Hoje não mais, eu acho que eu... Se tornou relevante demais pros caras conseguirem boicotar. Ou eu simplesmente peguei tanto a doença do cancelamento que meu corpo adquiriu imunidade. É possível também. Sabe quando Cuidado com isso. Não. Eu acho que eu adquiri hoje, porque eu acho que ainda que o SBT me mande embora, meu trabalho vai continuar. No palco, escrevendo, fazendo coisas. O público... Eu já tenho um monte de público que entendeu já quem são essas pessoas. Eu só ganhei, cara, de lá pra cá. Quando as pessoas começaram a me fuzilar, as pessoas normais não entendiam direito o que estava acontecendo. E eu acho que resistir e ir explicando sempre o que tá acontecendo faz as pessoas entender bem o que tá acontecendo. E elas ficam com você. Então o Kim eu conheci meio nessa época. Foi uma época que eu tomava muito tiro de todo lado, politicamente incorreto, e eu tava no topo do mainstream e pouca gente vinha comigo. E o Kim era um moleque que tinha uma página de internet de zoeira. E ele foi um dos muitos perfis que eu conheci e tal. E foi depois do... E aí vinha o Kim zoar o politicamente correto comigo na internet junto com outros perfis. E o Kim foi um desses caras. Nem tinha MBL ainda, cara. E depois surgiu o MBL, aí é o que eu disse. Aí O Kim tinha um mulletzinho, né? Os interesses vão se convergendo, porque, pô, nesse interesse, por exemplo, de tirar um artigo... Ué, estamos falando de política. Política é interesse, certo? Política é um jogo de interesse também. De interesses que se convergem. O interesse pode ser... Não, nesse caso o interesse se converge, por exemplo. público. O de vocês, nós sim. queremos derrubar uma censura e manter uma liberdade no meio da comédia. O único cara que se levantou foi o Kim do MBL. Ué, eu vou... Foi isso. Entendeu? Porque os outros estavam votando a favor. Então, assim, hoje... Agora, sim, quem tá envolvido com política, às vezes, por melhor que seja o caráter, por melhor que seja a intenção, se vê, às vezes, acuado de um jeito que dança. Até o momento, eu posso dizer que eu acho muito bom o que o Kim tá fazendo. Salve, Kim.